Bem, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Vamos lá. Primeiro ponto da nossa aula, vamos recapitular o que a gente viu na nossa última aula de História Geral, por assim se dizer, né? Nós paramos observando o mundo lá na Segunda Guerra Mundial. A gente terminou com o final da Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe para vocês aqui, de forma bem rápida, para a gente observar como isso aconteceu, o desenvolvimento territorial da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem a expansão do nazismo e fascismo, né, da Itália e da Alemanha, pelos territórios da Europa, norte da África, e aqui do Império Japonês na Ásia, ok? Tudo isso já foi objeto de estudo lá atrás, beleza? Mas eu quero que vocês se atentem a essa evolução territorial das nações. Vejam os espaços que elas ocuparam, porque isso vai ser uma consequência que vai acabar dando frutos, por assim dizer, lá na Guerra Fria, que é o tema da nossa próxima aula, dessa aula aqui, ok? Então, observem aqui a Coreia do Sul e a Coreia do Norte nessa península, por exemplo, a região da Manchúria entre a Rússia e a China, aqui, toda a parte da Indochina, beleza? As Filipinas, a Indonésia aqui, né, por assim se dizer, as ilhas do Pacífico para cá, Ilhas Marshall, chegando próximo do Havaí, que está por aqui, nesse limite, né? E essa vai ser uma região de constante conflito durante a Guerra Fria, tá? Assim como o leste europeu aqui, de influência da União Soviética e briga de influência dos países ocidentais, da Europa Ocidental e em parceria com os Estados Unidos, certo? Aqui para baixo seria o que a gente chamaria, na Guerra Fria, de terceiro mundo, isso a gente vai ver mais para frente, ok? Então, recapitulando, foquem onde está os pontos, os objetos de estudo da nossa aula, certo? Vai ser a região da Europa Ocidental, leste europeu, a parte da Ásia aqui entre o Mar do Japão, o Mar Amarelo, as penínsulas asiáticas, né, como a Coreia e a Indochina, tá ok? Seguindo, então, Will? Então vamos lá, né? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje, o Max recapitulou um pouquinho, né? Mas o tema é Guerra Fria. Uma guerra aí que vai durar, olha só, de 45 até o começo dos anos 90. É muito tempo. Só que eu queria perguntar para vocês por que essa guerra se chama Guerra Fria, se vocês têm uma ideia. Não tem nada a ver com Guerra de Gelo. Por que essa guerra se chama Guerra Fria? Vocês sabem, já ouviu falar? Estou lendo aqui o chat. E aí, gente? Pode abrir o microfone e falar também? Alguém sabe o porquê? Vamos, gente. A Mayra respondeu. Não teve contato direto, foi praticamente uma guerra de ameaças, pois não houve nenhum confronto direto. Está tudo certo. É isso mesmo. Mais alguma ideia aí sobre isso? E essa imagem aí do fundo, dá para vocês terem alguma ideia do que seria esse tema? Quem que estava envolvido aí? Não foi exatamente uma guerra, a Nicole disse. Isso, Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso mesmo. Pessoal, de modo geral, então, vamos definir assim, ó. Guerra Fria, a gente não colocou a definição aqui, mas escutem só. Guerra Fria é uma guerra ideológica. Como assim ideológica? Uma guerra de ideias, de teorias, vocês já vão entender, que disputava ali o monopólio mundial. Então, era dois lados nessa guerra. Estados Unidos, de um lado, que defendia o capitalismo, e a União Soviética do outro, que seria o socialismo. Para quem não sabe, União Soviética é onde hoje fica a Rússia, tudo bem? Então, esses dois países se enfrentaram indiretamente nesta guerra, tá? Ó, Ju, o José Crispim do terceiro entrou. Tudo bem? O microfone está desligado. Então, vamos... Fala. Seja bem-vindo, José. Vamos dar continuidade. Então, nesse contexto aqui, podemos definir essa guerra por dois lados, né? Estados Unidos e União Soviética, isso é o básico para vocês entenderem, e é uma guerra indireta, eles nunca se enfrentaram diretamente, mas olha, vai ter muita tensão ao longo desses anos todos.
A maioria das pessoas estava temendo acontecer a Terceira Guerra Mundial. Porque pensa, gente, as pessoas já tinham passado pela Primeira Guerra Mundial, foi um desastre. A Segunda Guerra Mundial, muito pior. Então as pessoas meio que estavam até acostumadas com guerra. Então eles achavam, agora vai ter a terceira, agora vai ser Estados Unidos contra a União Soviética, né? O grupo dos Estados Unidos e o grupo da União Soviética. Tudo bem? Pode passar. É tão interessante, Will, falar, hein? Que eles estavam tão preparados que a Ju tem um vídeo ótimo para passar sobre isso, inclusive, para mostrar qual era o clima nessa entrada dessa Guerra Fria, né, Ju? Isso, eu vou compartilhar a tela então, Max, posso fazer isso? Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, é um vídeo curtinho, e que vocês começassem aí a comentar no chat já para os meninos, porque eu vou estar compartilhando tela, então eles não vão... Olhar, viu? Quando você compartilha uma guia do Chrome, você consegue tirar e ficar olhando o chat. Ah, tá, tudo bem. Então, gente, ó, mas é que eu fiz... Como que eu faço então, William? Compartilhar uma guia do Chrome. Apresentar uma guia do Chrome, se ele tiver no Chrome, o vídeo que você está passando. Sim, ele tá, mas ele já subiu e já sumiu o chat, gente. Não, aí você volta para o chat e ele vai continuar na guia. Depois você pode voltar, que ele não some pra gente. Entendi, para mim ele sumiu. Não, mas aí você não clicou ainda lá. Tá, dá play, eu dou play, e aí você volta. Então, beleza. Ok. Então, gente, prestem bastante atenção, ele é legendado, super simples. Tá super, peraí. Aumenta a tela. Peraí, gente. Liga seu microfone que vai arrumar. Pode voltar no mute pra gente. Tava passando. Eu sei, mas eu não conseguia nem ouvir o vídeo, nem conseguia ouvir o que o William estava fazendo. Então, eu vou voltar, vou fazer a mesma coisa, mas vou voltar, tá bom? Aí, se vocês quiserem falar comigo, manda mensagem no WhatsApp, porque eu não consigo ouvir o Will e ouvir tudo. Mas estava passando de boa? Tava. Beleza. Obrigada. Eu vou fechar meu áudio. Isso. Eu vou desligar. Você tem que apresentar. Aí, tá vindo? Apareceu, Ju. There was a turtle by the name of Bert, and the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, ducked and covered. He did what we all must learn to do. You and you and you and you, duck and cover. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck and cover. This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil Defense Administration and in consultation with the Safety Commission of the National Education Association. Produced by Archer Productions, Incorporated. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. First, you have to know what happens when an atomic bomb explodes. You will know when it comes. We hope it never comes, but we must get ready. It looks something like this. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. If you were not ready and did not know what to do, it could hurt you in different ways. It could knock you down hard or throw you against a tree or a wall. It is such a big explosion, it can smash in buildings and knock signboards over and break windows all over town. But if you duck and cover like Bert, you will be much safer. Sometimes the bomb might explode without any warning. Then the first thing we would know about it would be the flash. And that means duck and cover fast, wherever you are.
There's no time to look around or wait. Be like Bert. When there is a flash, duck and cover, and do it fast. Here are some older boys showing what to do if the flash comes when you are not in the classroom. This is what to do if you should be in a corridor. You duck and cover tight against the wall this way. Remember to keep your face and the back of your neck covered tightly. Try to fall away from windows or doors with glass in them. Then, if the glass breaks and flies through the air, it won't cut you. The bomb might explode when there are no grown-ups near. Paul and Patty know this, and they're always ready to take care of themselves. Here they are on their way to school on a beautiful spring day. But no matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb. Duck and cover. We must know how to duck and cover in the school bus or in any other bus or streetcar. Duck and cover. Don't wait. Duck away from the windows fast. The glass may break and fly through the air and cut you. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. This family knows what to do, just as your own family should. They know that even a thin cloth helps protect them. Even a newspaper can save you from a bad burn. But the most important thing of all is to duck and cover yourself, especially where your clothes do not cover you. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Então vamos lá. O que vocês entenderam do vídeo? Gente, para voltar para o professor William, o que vocês entenderam do Duck and Cover? O que significa Duck and Cover? Por que eles estão ensinando isso aí? É um vídeo instrucional, né, meninos? Ninguém? Ninguém assistiu? Gente? Felipe disse que ele arrepiou. E aí, gente? Credo, ninguém assistiu. William, Max, só nós três? E o Felipe? Eles estão ensinando a como se proteger de uma bomba. Isso, por quê? Quem é que está ensinando? Isso, Bianca, são passos que devem ser seguidos quando houver uma explosão à bomba. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Olha lá, William, Max, o que a Emily colocou, ela não sabe se isso é bom ou ruim, tá? Aquilo que a gente falou. Fala, Riquelme. Acho que ele parou. Felipe disse que eles falam isso, mas nessa época existiam centenas de bases com bombas nucleares de contato a lançamento de 30 minutos contra a União Soviética. Isso vai ser motivo de papo lá na frente. Isso. O Rafael falou que não entendeu nada, Will. Ficou arrepiado só por causa da música. O Matheus disse que está dizendo como se proteger de uma bomba poderia explodir a qualquer momento. Já estão preparados caso aconteça a explosão. Provavelmente estava em tempos de guerra. Caso estourasse a Terceira Guerra, eles deveriam saber se proteger de possíveis bombas atômicas. Arrasaram. Demorou, mas, né? Então, vamos lá, gente. Tem a ver com isso mesmo, né? Eles estão se preparando para a guerra. Eles colocam, o Felipe falou assim, é os Estados Unidos, né? Esse vídeo foi gravado lá. Então, dizendo como se o inimigo fosse quem? Quem é que ia jogar bomba neles? Eles estão alertando para uma possível bomba vindo de que lugar? Da União Soviética. Mas o Felipe acabou de falar que tinha bombas posicionadas dos Estados Unidos contra a União Soviética. Então, prestem atenção. Isso que é, enfim, a hipocrisia, viu, Riquelme? Riquelme tinha colocado, não é, gente? Eu, o Max e o William, a gente tem que fazer memes da nossa aula, né? Eu acho que esse dá um meme bom, Max. Dá sim. Estados Unidos, olha, gente, a gente sempre fala isso, né, Will? Estados Unidos ensinando Duck and Cover na escola com uma bomba posicionada contra a União Soviética. Enfim, a hipocrisia. Olha lá o Gabriel falando, os Estados Unidos queriam se fazer de coitados. Gente, os filmes dos Estados Unidos sempre colocam eles assim, nas posições de heróis, né? Eles salvaram todo mundo na Segunda Guerra, e eles eram os coitados e a ameaça do comunismo.
Então, agora eu vou devolver a palavra para o meu amiguinho William, e ele vai continuar e vocês vão fazendo a relação, ok? Ah lá, olha o que o Felipe falou, William, no chat. Não esquecer da bandeira de fundo nos filmes, é isso mesmo. Sempre tem as bandeiras, né? Sim. Verdade. Uma curiosidade, vocês sabem por que tem as bandeiras, né? Quanto mais aparece a bandeira, menos imposto o filme paga. Então, quanto mais você exalta a bandeira dos Estados Unidos no filme, você posiciona ela lá e não sei, mais abatimento em imposto nas questões do filme você recebe. Então é meio que natural, é uma tendência para incentivar o patriotismo nos Estados Unidos através de isenção de impostos. Muito legal. Bem pensado. Prosseguindo, Will, desculpa. Só compartilha os slides aí de novo. Difícil, né? Desculpa. Isso. Então, para entender a premissa básica da Guerra Fria, vocês têm que entender o que eles defendiam, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Os Estados Unidos era o país que representava o capitalismo, né? E a União Soviética era o país que representava o socialismo. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessas duas palavras, dessas duas teorias. Nós vamos explicar aqui, de modo bem geral, diferenciar o que é capitalismo, que é o que nós vivemos, né? Aliás, eu acho que a maioria do mundo vive hoje o capitalismo, e o que é o socialismo, beleza? Lembrando que o socialismo tinha teoria e na prática foi um pouco diferente, mas nós vamos tentar entender essa diferença. Pode falar. Will? Pode Tá falar? me ouvindo? Será que eles sabem alguma coisa? Será que eles conseguem colocar rapidinho uma característica antes de você mostrar? O que vocês acham, gente, sobre socialismo ou capitalismo, que é o que nós vivemos, o capitalismo, é mais fácil de vocês escreverem. Esse sistema econômico que nós vivemos. O que vocês já ouviram falar tanto do capitalismo? Isso, Gabriel. Sobre o que é? Se você sabe uma característica... Se vocês tivessem que definir brevemente capitalismo e socialismo, como vocês definiriam? Pensem que vocês tivessem que explicar isso para nós. Ai, professor, capitalismo é isso e socialismo é isso. O que é? Vai. Pode soltar o verbo aí. Ou uma característica, se você não souber definir, uma característica marcante do capitalismo ou do socialismo. Não? Vamos explicar. Um tem comida, o outro não. Capitalismo é qualquer forma de lucrar. Lucro acima de tudo, capitalismo, com certeza. William, Max, eu tô pensando em qual que o Felipe tá falando que não tem comida. Então, Exatamente, Felipe, essa que é a dúvida. Tenta definir melhor, qual tem Felipe. comida? Vai passando aí pra gente explicar. Qual tem, o capitalismo tem comida? Entendi. Verdade, Felipe. O capitalismo, né? Se você não tem dinheiro, você não come no capitalismo. Tá certo. Vamos ver as explicações, então. Então, para diferenciar, a primeira característica aí. No capitalismo, o governo, na parte do governo, não assume o papel de uma autoridade pública coerciva centralizada. Como assim? Coercitinam a sociedade. Então, olha só, a maioria dos capitalistas defende uma república democrática, que todos participem, né? Pelo menos em teoria, o capitalismo defende essa ideia na questão do governo. Já no socialismo, ele tem o dever de coordenar a produção em favor das necessidades da sociedade, e seus membros são eleitos através de forma de democracia direta. Então, na questão do governo, eles se diferenciam aí. A gente já vai explicar, tá bom? Pagamento. A gente tem que lembrar que aqui a gente está falando da teoria de cada um, tá, teoria, ok? não na prática. Na prática, tanto o capitalismo quanto o socialismo ou o comunismo, que é uma vertente a mais, eles se desenvolveram de forma diferente historicamente, tá, ok? Sim. Os trabalhadores são pagos somente como força de trabalho. O excedente vai para o capitalista. Então, por exemplo, você vende a sua força de trabalho, você vai trabalhar numa fábrica produzindo sapato. Se você produzir 1.000 sapatos ou 2.000, o seu salário vai ser o mesmo, não importa. Alguns casos tem uma comissão, né, dependendo assim, né, em outras ideias. Mas normalmente não é você que vai ficar rico produzindo sapatos, é o dono da fábrica de sapatos, tudo bem?
Já no socialismo, os trabalhadores participam da produção... Espera aí que vou aceitar um aluno, a Juliana do terceiro. Os trabalhadores participam da produção total e são pagos com base no trabalho que socializam. Aí tem uma questão aqui que se quiser complementar, Max. Então, a ideia aqui é assim, o trabalhador no capitalismo, ele vai trabalhar para gerar a mais-valia. O que vai ser dado a ele é o essencial para a sobrevivência, por aí em diante. Hoje em dia, a gente fala do bem-estar social, de certa forma, tentando puxar um pouco a sardinha do que o socialismo previa na sua teoria, ok? Tentando adaptar isso a esse sistema capitalista. Entretanto, no socialismo, os trabalhadores, eles participam da produção total, ou seja, todos os trabalhadores participariam, ninguém ficaria de fora, tá certo? E eles são pagos com base no trabalho que socializaram. Que medida é isso? Então, todo mundo que trabalhou, como todo mundo trabalhou, todo mundo tem direito a repartir esse pagamento, ou seja, receber de volta aquilo que produziu, porque a questão da monetarização no socialismo, ela é diferente, ela não necessariamente tem que vir em dinheiro e em acumulação de capital, que é o dinheiro, mas ela pode vir em bens e em bens de consumo, ok? Em coisas para sua casa, em produtos para sua alimentação, sobrevivência, por aí em diante, ok? É você olhar o processo como um todo, e não como parte só do capital. Uma maior parte fica com o capitalismo, uma menor parte fica com o proletariado, por assim se dizer. Vocês vão entender mais agora nessa segunda imagem. Vamos lá. Você vai continuar, Will? Quer que eu continue? Se a Ju quiser falando desse, a gente vai dividindo aí as falas dessas características. Não, gente, pode continuar. Então, horas de trabalho, pessoas. O trabalho, o lema, por assim dizer, de cada teoria seria, no capitalismo, o trabalho é um direito. Então, o dia útil, ele é mais longo para aumentar o excedente de mão de obra. Isso reduz a necessidade de contratar. Esse é o ponto de vista de quem? Do capitalista, do pessoal, do cara que é o dono, o sócio da empresa. Você entendeu? Então, quanto menos funcionário eu precisar, menos eu preciso remunerar, ok? E mais gente eu vou ter precisando de trabalho. O salário que esse cara vai aceitar vai ser menor. Então, quanto mais excedente de mão de obra, melhor vai ser a condição para mim, porque por menos essa pessoa vai aceitar trabalhar. No socialismo, o trabalho é um dever universal, ou seja, no socialismo o tempo de trabalho é o menor possível, porque a população toda é empregada. A população empregada ela é muito grande. O trabalho é mais dividido, as pessoas precisariam trabalhar menos, ok? As outras características que levariam essas pessoas a trabalhar menos seriam dentro das vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas, ok? Dentro das vantagens do capitalismo, por exemplo, a escolha do consumidor. Você escolhe o que consome, você tem uma variedade de produtos geradas através da concorrência entre um capitalista e outro, entre um produto e outro. Essa concorrência também vai gerar uma outra característica vantajosa, que é a eficiência da economia. Você tem mais produtos, você gera mais riqueza, você produz mais, você precisa contratar mais, entretanto, respeitando as regras de cima. Você precisa ter um excedente para a sua produção ser maior, o seu gasto ser menor e você gerar mais lucro para aumentar ainda mais a produção. Vocês estão vendo como o sistema se retroalimenta dessa forma? E o crescimento e expansão econômica. Mas o crescimento e a expansão econômica, ela vai, em grande parte, para os filões dos milionários, os de fato capitalistas, ok? A parte da população em si continua sempre com condições precárias, por quê? Porque necessita dessas condições precárias para que tenha mão de obra barata e gere lucro para gerar mais investimento, ok? As vantagens do socialismo, em contraponto, as necessidades são atendidas para todos os âmbitos da sociedade, ou seja, a ideia é que não falte, e de novo, a gente está falando da teoria de cada um, não pensem nos governos que tem hoje em dia, pensem na teoria que a gente está trabalhando, ok? As necessidades são atendidas como um todo para a sociedade. Se todo mundo trabalhou, todo mundo produziu, a devolução desse trabalho, o produto gerado, a comida gerada, a TV produzida por aí em diante, ela tem que ser disponível para todo mundo que trabalhou em algum ponto dessa cadeia de produção, ok? A mobilização de mercadorias ela é muito maior porque tem muito mais pessoas trabalhando, então a logística se torna, teoricamente, mais prática, a produção ela se torna tão grande quanto uma produção capitalista, exatamente porque você tem mais pessoas trabalhando, ok? E mais igualdade, que seria o ideal da nossa sociedade, que a gente busca mesmo dentro do capitalismo, que é a diferença entre uma classe e outra social
sempre diminuir, trazendo mais igualdade de oportunidades para todo mundo, ok? As desvantagens de cada sistema dentro dessa... Pois não. Assim, é que eles estão fazendo umas perguntas, né? Até o William colocou assim, em teoria de sim e tal. Se não vai subir, a gente vai se perder. O Riquelme está perguntando se é antes da ditadura militar no Brasil. O quê? Isso. Se é antes. Não, isso são teorias, né, pessoas? Isso são teorias históricas. O capitalismo ele vem sendo construído desde o século XVI, XVII, quando você tem o renascimento urbano na Europa. Ele vem sendo, essa teoria ela vem sendo construída, e no meio desse caminho, lá no século XIX, surgem teorias que observam o capitalismo e falam, olha, peraí, tem um povo miserável, tá tendo esse sistema não vai funcionar por muito tempo dessa forma, porque esse povo está passando fome. Esse povo não tem condição de trabalho, tem que trabalhar 14, 16 horas por dia para ganhar uma miséria para comer um pão. Entendeu? Isso. Então, o socialismo vem para tentar mitigar, diminuir essas diferenças que o capitalismo, em expansão, está apresentando na sociedade, ok? E eles colocaram aqui que acontece ao mesmo tempo. Isso, gente, a Guerra Fria, a gente vai falar. Acho que eles estão se referindo, Max, a essa bipolarização, né, Will? Até o William fez umas observações aqui, que às vezes sobem. Então, aconteceu ao mesmo tempo. A Guerra Fria foi um período enorme, a gente vai falar disso, calma aí. Sim. A gente está falando ainda dessas teorias, pessoas, só que essas teorias, elas vêm de muito antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ok? Essas teorias, elas estão pensando a vida da pessoa, o socialismo está pensando a vida da pessoa comum e o capitalismo está pensando a vida dos diretores das nações naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, ok? Essas teorias, elas vão se tornar antagonistas, polos de antagonismo mesmo, na Guerra Fria, quando você tem de fato, um regime comunista, de cunho socialista, na União Soviética, e um regime capitalista em contraponto nos Estados Unidos, ditando as regras do mundo. Aí você vai ter um antagonismo entre os dois grupos. Até então, até a Segunda Guerra Mundial, esses grupos, eles coexistiam de forma não pacífica, sempre se rebelando, mas eles coexistiam dentro das fábricas. O capitalista, o dono da fábrica, o proletário, o cara que pensava o socialismo, que tentava melhorar suas condições de trabalho e condições de vida, no chão da fábrica produzindo, entendeu? Ou no campo e o dono da terra, por aí em diante. Então, as teorias existem de antes. A tensão entre as duas vai se dar em grande parte na Guerra Fria, ok? Desvantagens do socialismo, por fim, falha histórica, ou seja, todo mundo atribui ao socialismo as falhas que vêm dessas vertentes comunistas, Kremer vermelho, e que surgiram principalmente a partir da Guerra Fria, mas tem outras anteriores, como eu expliquei na nossa aula de Revolução Russa, como a Comuna de Paris, entre outras experiências de tentativa de governo socialistas que foram sufocados, de alguma forma, ou que debandaram para outras formas de governo, ok? Custa caro por quê? Mas de novo, essa ideia de custa caro e essas últimas duas desvantagens, elas estão inseridas dentro de um olhar capitalista. O custar caro nunca é caro dentro de um pensamento socialista, porque é um retorno que está tendo para toda a sociedade. Então, se toda a sociedade está empregando trabalho, nunca vai ser caro o retorno para toda essa sociedade, ok? E menor inovação e crescimento, a inovação vem de acordo com o que aquela sociedade produz, com as condições materiais que aquela sociedade vai desenvolvendo. E o crescimento, de novo, é um termo do capitalismo sendo aplicado ao socialismo. O socialismo não deveria prever um crescimento de capital, mas um crescimento material, ok? E esse crescimento, sim, seria mais lento, por quê? Porque está todo mundo produzindo junto, entretanto, essa produção, ela não vem da competição, ela vem da necessidade. Hoje em dia, vocês param para pensar o tanto que vocês precisam de tudo que vocês consomem? Será que a gente precisa de tudo aquilo que a gente consome? Essa é uma questão legal para a gente fazer esse contraponto entre um lado e o outro, ok? Por fim, aqui eu vou passar rápido, o uso da tecnologia. Por favor. Vou lendo, aí a gente vai comentando. Então, o uso da tecnologia no capitalismo. A tecnologia é aplicada como substituto da força de trabalho. Então, lembre-se, né, quanto mais avança a tecnologia, menos funcionários tem numa empresa, por exemplo, né? A gente tem muito mais máquinas trabalhando do que pessoas, de fato, né? Substituiu a mão de obra. O aumento da produtividade significa maior desemprego,
que é compensado pelo grande consumo que requer mais força de trabalho. É como se fosse um ciclo, né? E o uso da tecnologia lá no socialismo? No socialismo, a tecnologia é um substituto do trabalho, livrando as pessoas das tarefas mais pesadas e as deixando livre para outras ocupações, treinamentos e crescimento pessoal. Pessoal, em teoria, tá bom? Tanto nos dois lados tem esses problemas, tá bom? Em teoria seria tudo muito perfeito. E o controle dos meios de produção. Os meios de produção no capitalismo são controlados pelos capitalistas, ou seja, os donos das fábricas, né? Igual eu falei do exemplo da fábrica de sapato. Quem controla as máquinas ali, quem é o dono, é o dono da fábrica, né? Ou então, às vezes, um grupo que são os donos de uma fábrica de sapatos. E no socialismo, os meios de produção são controlados pelos trabalhadores. É uma outra questão, um mundo assim que eu não sei nem como que seria, de verdade. É uma... Porque até hoje a gente não conseguiu isso, de fato. Não, nunca. Até hoje isso nunca A foi. União Soviética era assim, porque não era. Não é. Isso, gente, exatamente, meninos. Eu ia falar, o William falou. Porque, assim, esses monstrinhos que foram criados em torno do comunismo, do socialismo, e até do anarquismo, né, meninos, que é uma outra coisa de outro momento, são coisas que não foram colocadas em práticas como era na teoria. Então, é isso que vocês precisam ter uma visão crítica, né, Will? Então, imagine só, pro capitalista, o socialismo é um terror mesmo. O socialismo é um monstro. Por quê? Imagina só, a fábrica não vai ser mais minha, vai ser de todos, né? Imagina o Zuckerberg perdendo toda a riqueza dele. Isso, então eles criam esse monstro. Eles criaram, né, como se o socialismo fosse um monstro, porque para eles iam perder lucro, e aí ficou essa caça aos comunistas, né? Inclusive, depois eu até vou falar que no Brasil, a Guerra Fria respingou na ditadura militar, porque os Estados Unidos, com medo de aqui virar socialista, comunista, não sei, aí vai e apoia o golpe militar, que é o que nós estudamos na outra aula. Já estou dando spoiler aí, que eu ia falar depois. Muito interessante o que o Felipe colocou aqui. A gente vai trabalhar isso mais para frente quando a gente ver a Revolução Chinesa nessa aula, tá ok? Isso. Felipe. Mas ele colocou aqui que o socialismo funcionaria melhor em países com um território pequeno, porque se por algum motivo o país não conseguir vender tal mercadoria a ponto de pagar todos os funcionários de forma igual, o país entraria em crise, pessoas passariam fome. Quanto mais pessoas, mais dinheiro necessário para pagar. Mas aí que está a questão, será que é necessário dinheiro? Porque se a gente fosse pensar o socialismo utópico mesmo, como estaria na teoria, o dinheiro seria praticamente uma desnecessário, ele viria para facilitar o dia a dia. Entretanto, essa necessidade de vender os produtos, ela não aconteceria, porque o produto teria que ser distribuído. A produção, ela seria feita para suprir as necessidades da população. Isso a nível mundial ou a nível de país, grande ou pequeno, entendeu? Você não produz excedente, você produz o que precisa para o povo, ok? É isso. Enfim, então, por exemplo, quebrou meu iPhone, beleza, produzi um iPhone, comprei um iPhone, mas quebrou meu iPhone, eu vou lá e peço outro para o governo. Isso vai ser descontado da minha produção de trabalho. Só que também não iria ter a concorrência, né? Não fiquei pensando que ia ter milhares de modelos de roupa, milhares de modelos de sapato. Por quê? A gente tem esse monte de modelos, de coisas, porque é concorrência. Então, o melhor vai ganhar, né? A pessoa tem que te conquistar para comprar. No socialismo não iria acontecer isso, não teria necessidade disso. E aqui vale um outro... Necessidade mesmo. Isso. E aqui vale um último adendo, que é a questão do comunismo, pessoas. O comunismo, ele é uma vertente de socialismo, ele não é o socialismo em si. Isso a gente tem que lembrar da aula de Revolução Russa que eu dei. Na introdução, eu falei das teorias do século XIX, eu falei de Saint-Simon, eu falei de Pierre, eu falei de todos os carinhas lá que pensaram esse primeiro socialismo, que depois vão ser chamados pelos comunistas de reformistas, de social-democratas, ok? Dentro de uma ótica capitalista. Já os comunistas em si, eles viam, sim, uma revolução armada, a tomada do poder e dos meios de produção, através de uma ditadura do proletariado no início, e que no final previa o fim do Estado, ok? De certa forma, ele se aproxima do anarquismo nessa ideia de fim do Estado, e se aproxima do socialismo na ideia de socializar em tudo. Também não conseguimos nenhum governo que tenha sido comunista ao extremo chegar ao ponto de terminar com o Estado. Todos pararam na ditadura do proletariado, de certa forma até irônica, ok? Então, vale a crítica dos dois lados e vale essa diferenciação. Pesquisem mais, pesquisem a fundo se vocês quiserem saber mais. Aqui é uma introdução, tá? Até porque a gente nem entrou em Guerra Fria ainda. Então, vamos lá? Vamos.
Passa aí, isso. Passa as duas imagens, que é legal já ter. Pessoal, então, a grande questão aqui é entender esses dois lados, né? Estados Unidos e União Soviética, vocês já sabem, um capitalismo, outro socialismo, ok. Mas não se deu só nisso essa guerra. Então começa a guerra a ser declarada, de fato, uma guerra fria declarada, quando os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ajuda financeiramente os países europeus destruídos pela guerra, porque o medo dele era que se a União Soviética fosse lá e ajudasse esses países, eles se tornariam socialistas, e isso seria um grande prejuízo para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai criar um plano de recuperação econômica chamado de Plano Marshall. Tudo bem? Então, um plano de ajuda financeira criado pelos Estados Unidos para ajudar os seus aliados ali na Europa. Certo? A União Soviética não vai ficar para trás. Ela também vai criar um plano de assistência mútua, né, inclusive chamado Comecon. Por quê? É uma forma dela garantir que alguns países fiquem do lado dela. Então não pense assim, estou com dó desses países europeus quebrados pela guerra. Não, é interesses econômicos. Tudo bem? Pode passar, fazendo um favor. E aí a bipolarização também vai se dar em outra... Você sabe o que é a bipolarização? Eu estou querendo dizer assim, dois polos. Dois extremos, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, tudo bem? Então aí os Estados Unidos vai criar uma organização... Oi? E aí vem aquela máxima assim, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se você não gosta dele, vem cá do meu lado. Então eles vão se aliando, o mundo vai se dividindo mesmo, literalmente em duas partes, tá bom? Só um lado azul, um lado vermelho, podemos colocar assim. Mas tem vários países neutros, tá, nesse contexto. E aí, eles vão criar alianças militares. Por quê? Eles estão, digamos assim, preparados para uma guerra. A guerra nunca aconteceu de fato, ainda bem, porque a gente não consegue nem imaginar o fim dela, né? Quer dizer, a gente até consegue imaginar, seria muito mais desastroso do que a Segunda Guerra Mundial. Mas aí eles começam se preparando. Então, vamos fazer uma aliança militar? Os Estados Unidos vai lá e cria a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN existe até hoje, inclusive, tudo bem? É uma aliança militar que eles vão fazer o seguinte, né? Então, se caso algum país desse tratado for atacado, eles vão lá e revida. União Soviética vai ficar para trás? Não. Vai criar o pacto... O professor André entrou. Vai criar o Pacto de Varsóvia. Por quê? É uma forma também de fazer uma aliança militar. Caso algum país capitalista atacasse esse grupo, eles iam revidar. Então era assim, gente, eles estavam preparados para uma guerra. Aonde mais se dava essa bipolarização? Pode passar, Max. Isso, agências governamentais de inteligência. Com certeza vocês que assistem séries e filmes já ouviram falar na CIA ou até mesmo na KGB, tá bom? Que é a Agência Central de Inteligência, criada lá nos Estados Unidos, e a KGB, o Comitê de Segurança do Estado, criado em 54 pela União Soviética. O que era isso? O que eram essas agências? Eram criadas para coletar informações sobre o outro lado. Então tinha espionagem, então, inclusive durante a Guerra Fria, algumas pessoas vão ser capturadas tanto na União Soviética como espiões lá dos Estados Unidos que estavam infiltrados ali, ou vice-versa, né? Então tem várias ocasiões que isso ocorreu. Tudo bem até aí? Essa é a bipolarização? Acabou? Não, gente, pode passar. Max, fazendo um favor. Olha essa tirinha aí que eu trouxe para ficar bem ilustrada essa questão. Will, é bem legal que eles comentem a tirinha, né, no chat, isso, né, Will? Gente, você lê de uma forma legal. Quem? Você lê pra gente a tirinha. Pois eu tenho um carrinho e você não. E pra que um carrinho se eu tenho um tanquinho? Ah, é? Eu tenho um aviãozinho. Ah, a Guerra Fria. Pois eu tenho um foguetinho espacial. E aí, gente, o que vocês entendem desta tirinha, de acordo, pensando aí no que eu falei já agora, de que um faz uma coisa, outro faz outra? Vai lá, comentem aí. Observação, adorei as vozes. Por isso que eu falei para ela ler, eu não ia ler assim. Eu poderia ter me preparado melhor, tá? O Chaves e o Kiko. Eu não gostei desse comentário, não. Ele falou o Chaves e o Kiko. Olha lá o que a Isabela colocou, Will. Parece o Chaves e o Kiko, verdade? Não você, a tirinha. A bola, né? A bola, não é? É, e o jeito que eles ficavam se pirraçando. Sim. Olha o que a Isabela escreveu, Will.
Para você e a Maíra. Apenas ameaça, um tentando ser melhor que o outro, excelente. É um tentando ser melhor que o outro, vocês viram lá? Um criou uma aliança militar, o outro vai lá e cria também. Um cria um plano de recuperação econômica, o outro também. Um cria uma agência de espionagem, o outro também. Tá? E não acaba aí, não acaba, tem muitas outras coisas. Um querendo se gabar em cima do outro. É isso, gente. Um tentando mostrar seu poder e tentando ser superior. E aí vem a corrida armamentista. Essa guerra fria vai se dar, inclusive, quem vai ter a arma mais poderosa do que o outro. Eles vão viver um período chamado de paz armada, né? Digamos assim. Por quê? Eles estão em paz, porque eles não se enfrentaram diretamente, mas lá na despensa está repleta de bombas poderosíssimas, pronta para atacar. Tá? Essa que é a pisa aqui para você ver. Pisa aqui para você ver. Aqui assim. Parece que... gente, e você sabe que é muito infantil mesmo? Eu gostei muito dessa tirinha que o William trouxe, porque é bem infantil mesmo. E eu tô gostando muito dos comentários dos meninos, Will, não sei se você está acompanhando. E lá em cima, Will, o Rafa tinha perguntado, mas quem começou tudo isso? Essa luta de ver quem é o melhor. Não teve muito... Os dois lados, né, Will? Aí queria que você comentasse. É que assim, na verdade, os Estados Unidos foi o primeiro a criar lá o plano econômico. Certo? Aí a União Soviética não vai ficar para trás, senão ela ia perder, ela cria. E aí o outro cria a organização, a OTAN, o outro cria o Pacto de Varsóvia. Se a gente falar quem vai começar, a gente poderia até dizer que foi os Estados Unidos, mas os dois já estão nessa disputa, tá bom? Não tem um culpado, não tem esse maniqueísmo não, que quem é bom, quem é mal, tá bom? Então, ó, alguns dos fatores desencadearam a corrida armamentista. Como assim corrida armamentista? Quem vai ter as armas mais poderosas? A competição por áreas de influência, confronto político ideológico, esses dois lados que a gente disse. Então, eles querem áreas de influência. Então, quanto mais países ser capitalista ou ser socialista, o país que defende essa ideia vai estar mais poderoso. O medo de uma potência que uma potência tinha de outra. Armar-se para se proteger. Olha essa frase, gente. Armar-se para se proteger. Eles nunca se atacaram, de novo vou reafirmar, por isso que se chama Guerra Fria, nunca teve um confronto direto, mas eles estavam preparadíssimos aí para um conflito, tá? Só para fazer um adendo, outro aspecto que eles também disputam é a corrida espacial, essa eu digo que é uma parte positiva dessa guerra, por quê? Eles conseguiram um avanço enorme na questão espacial, então assim, ó, os Estados Unidos e a União Soviética vai disputar quem lança o primeiro satélite no espaço. Depois, um lança o primeiro ser vivo no espaço. O outro lança a primeira pessoa no espaço. E aí os Estados Unidos, para terminar, vai lá e pisa na Lua. Tudo bem? Então, essa questão espacial também foi super importante. Foi criada a NASA nesse contexto. Eu digo, para mim, é um ponto positivo dessa guerra. Teve um avanço tecnológico gigantesco, né? Inclusive, foi a primeira vez que se viu a Terra de... É muito legal, inclusive, né? Porque a gente pode fazer um paralelo disso com hoje em dia, tirando todas as características diferentes e particularidades de cada período. Mas vocês sabem qual foi o primeiro satélite a ser lançado para o espaço? Alguém tem uma ideia aí? Eu vou adiantar para a gente continuar andando. Fala. Foi o Sputnik 1, ok? Que foi da União Soviética. Qual que é o nome da vacina que a União Soviética é ótimo, que a Rússia está desenvolvendo agora? Vocês pesquisaram o nome da vacina contra o coronavírus da Rússia agora? Sputnik, acho que, se não me engano, 5, porque eles mandaram 4 Sputniks como satélite, e seria agora essa quinta vacina, né? Uma brincadeira, mas para demonstrar de fato essa corrida até hoje, para apresentar uma melhor tecnologia, para apresentar que, olha, nosso país é mais forte, etc. Isso traz questões como esse pensamento da Guerra Fria, ele está muito presente ainda nos diretores, nos governantes, na cúpula dos estados que coordenam esses dois países, tá ok? Mas seguindo com o nosso papo aí, o que vai resultar dessa corrida armamentista, pessoas? A gente pode ver aqui alguns exemplos, tá ok? Esses foram testes nucleares que aconteceram durante a Guerra Fria. 1954, no atol do Bikini, uma explosão de uma já bomba H e não bomba A mais, né? Uma bomba de hidrogênio dos Estados Unidos, com 25 megatons. Na Rússia, em 61, a maior arma de destruição em massa
produzida pelo homem até hoje, entre 50 e 57 megatons. A bomba Tsar, também bomba de hidrogênio. Na França, na Polinésia Francesa, a França em 1970 também testou a sua com 914 quilotons. E aí fica engraçado, né? O que é quiloton e o que é megaton, pessoas? Qual que é a diferença entre isso? 1 quiloton, para vocês terem a informação, é igual a 1.000 toneladas, seria igual a 1.000 toneladas de TNT sendo explodidos, ok? E 1 megaton é igual a 1 milhão de toneladas de TNT sendo explodidos, ok? Então, a gente tem aqui um poder destrutivo gigantesco, beleza? Então, é só a gente lembrar aqui, 914 quilotons, 914 mil toneladas de TNT sendo explodidos. 25 megatons, 25 milhões de toneladas de TNT sendo explodidos, ok? É um poder destrutivo que a gente costuma não conseguir colocar em perspectiva, mas para vocês terem uma ideia aqui, a bomba atômica de Hiroshima, que a gente estudou na aula de Segunda Guerra Mundial, tinha 15 quilotons, certo? Essa Little Boy de Hiroshima. Ela tinha quase 3 metros de comprimento aqui, para vocês terem uma proporção do tamanho dessa bomba, ok? A bomba atômica de Nagasaki, ela tinha 21 quilotons, ou seja, 21 mil toneladas de TNT, o equivalente, tá? Não que ela tinha TNT dentro. O processo de explosão dela era por fissão nuclear, ou seja, ela ia dividindo os núcleos de átomos e gerando uma explosão, um acúmulo de energia maior, beleza? Para que vocês tenham uma proporção do que seria isso hoje, a explosão em Beirute, que teve lá em agosto desse ano, na capital do Líbano, no dia 4 de agosto, né, foi estimada em quase 10% da explosão nuclear de Hiroshima, dessa primeira explosão aqui. Ela teve o equivalente a 1,2 quiloton de TNT, a explosão que aconteceu em Beirute. Quase 10% desses 15 quilotons aqui, beleza? Então, imagina aquela explosão, e ela é só 10% do que aconteceu em Hiroshima. E Hiroshima é praticamente nada comparado com aquela bomba Tsar de 50 megatons que a União Soviética produziu, ok? Ainda para que vocês coloquem em perspectiva, na Segunda Guerra Mundial estima-se que foram empregados, ou seja, usados, 3 quilotons, ou 3.000 quilotons, ou 3 megatons de TNT durante todo o conflito e em todos os continentes. Dentro desses 3.000 quilotons já está essas duas bombas aqui que a gente viu, tá certo? E o arsenal da Rússia e dos Estados Unidos hoje, que são 93% do arsenal nuclear de todo o mundo, é um arsenal estimado em 7.500 megatons de TNT, o suficiente para repetir a Segunda Guerra Mundial 2.500 vezes. Para vocês terem uma ideia de como o poder de fogo dessas nações foi sendo acumulado ao longo do tempo e como, de fato, uma guerra entre os dois países previa-se um fim do mundo, um apocalipse, porque se eles começassem a empregar a força nuclear que eles tinham estocada, é algo que não sobraria nada, só sobraria barata mesmo, como a gente bem sabe que as baratas não são afetadas pela radioatividade, né? Isso é mais curiosidade para que seja colocado em perspectiva andando. Isso foi a corrida armamentícia, tá, pessoas? Isso foi aquela tirinha na vida real. Eu tenho uma bomba de 10 megatons, eu tenho uma de 15, eu tenho uma de 20, acabei de testar aqui, olha, estou testando uma de 50, fica com medo, tá? E coisas do tipo. E aí, Max, a gente vai para a palavra que define esse período, gente, que é medo. Pensem no Duck and Cover. Façam como o Bert, né? The Turtle, né? A tartaruguinha Bert. Façam como ele, abaixem e se cubram. Por quê? Porque temos medo. Então, você põe o medo na criança já. Olha, os soviéticos são maus. E a gente não tem acesso a nenhuma coisa que foi falada dos soviéticos, mas eles também faziam o contrário, gente. Né? Os soviéticos também colocavam os estadunidenses como sendo maus. O professor William usou uma palavra agora mesmo, dizendo assim, mas não era maniqueísta desse jeito, ou seja, né, não era só assim, tão bem definido, mas para esses países era claramente definido, eu sei quem é meu inimigo, e aí você, se fosse um outro país, você se definia mais ou menos, mas gente, se vocês perguntarem para os avós de vocês que tipo de notícia eles ouviam
mundiais nesse período, e aí ouvia-se muito rádio, né, meninos? Sim. Ouvia-se muito rádio, a TV muito pouco ainda, né? A partir da década de 60, a TV começa a se popularizar. Né? Mas por exemplo, ainda meus pais tiveram TV. Ela chega a mais de 50% mais nos anos 80. Então, gente, então Brasil, vamos pensar no rádio. Brasil. Isso, vamos pensar no rádio e nos jornais impressos. Perguntem para os avós de vocês, os pais de vocês são muito jovens, geralmente. Então, assim, perguntem para os avós, era medo. Então, assim, saíam aquelas notícias, assim, apocalípticas, né? Então, os filmes que o Max fez no levantamento aí para indicar no final. E eu super indico esse filme que a Isabela acabou de colocar aqui. Ontem eu estava falando para o Will, da gente assistir junto para discutir. Esse filme é maravilhoso. E existia muito essa coisa assim, meu Deus, quando será que vai ser o apocalipse? Porque se tiver uma terceira guerra estourar, adeus, né? O que você faria se só te restasse esse dia? Então, medo era a palavra de ordem nesse momento. Beleza, pessoas. Então, vamos começar a desenhar politicamente como vai desenvolver nas outras nações essa briga entre Estados Unidos e União Soviética, ok? Em 48, começa já uma primeira escaramuça, que é tido como a primeira batalha da Guerra Fria, que é o chamado bloqueio a Berlim, certo? Berlim, a Alemanha toda, esse é o mapa da Alemanha, ok? A Alemanha como um todo, ela foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental de forma informal, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa zona em verde ficou... Oi? Só para retomar, é legal vocês lembrarem, não sei se você comentou, que a Alemanha é derrotada na Segunda Guerra Mundial novamente, né? Porque ela foi derrotada na Primeira. Então ela vai ser um palco bastante importante de disputas, né? Sim, de disputas e influências, né? Quem consegue influenciar melhor. A Alemanha é a vitrine do que esses caras estão disputando, para demonstrar quem é melhor, ok? Isso. Uma das vitrines. Boa ideia, vitrine. E ali, entre 45 e 48, esses territórios vão ser controlados, vão estar sobre a tutela, aqui a parte em verde, do Reino Unido, a parte em azul da França, a parte aqui em amarelo dos Estados Unidos e a parte em vermelho da União Soviética. A parte em vermelho tinha uma problematização, é onde estava Berlim, porque a União Soviética chegou antes em Berlim, né? Aquela fase final da guerra que foi a corrida por Berlim, a União Soviética chegou ali primeiro, aquela foto icônica de colocando a bandeira no topo do hashtag, por aí em diante. Então, Berlim vai estar na zona de influência comunista. Entretanto, o Stalin não queria uma vitrine capitalista, ou seja, e Berlim também foi dividida no Tratado de Paz, né, nas conferências depois da guerra, também foi dividida em Berlim Ocidental, aqui em preto, controlado por essas três nações, e Berlim Oriental, em vermelho, controlado pela União Soviética. Só que Stalin não queria uma vitrine capitalista dentro do espectro de influência comunista, dentro da área comunista. Então ele fez de tudo para sufocar a Berlim Ocidental a aceitar um regime comunista, a aceitar a unificação com a Berlim Oriental, ok? Ele vai fazer isso fechando todas as fronteiras por mar e por terra que fazem fronteira com a Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Chega a oferecer comida e ajuda médica, assistência para a Alemanha Ocidental diversas vezes e de graça, mas os governantes da Alemanha Ocidental não aceitam, exatamente porque não querem passar para o jugo da esfera de influência da União Soviética. A saída encontrada aqui foram voos diários feitos através de uma ponte aérea das áreas ocidentais para a Berlim, das áreas ocidentais para a Berlim Ocidental, ok? Esses voos abasteciam diariamente Berlim e foi o primeiro momento de tensão ali. Vários aviões caíram, os soviéticos ficavam atirando no ar para tentar distrair, atrapalhar as viagens dos aviões. Enfim, foram vários momentos de tensão, até que em 1949 eles chegam à decisão de fato, dividir legalmente em dois estados separados. A RFA, que é a República Federal da Alemanha, que seria capitalista, e seriam essas três parcelas aqui governadas pelas três nações capitalistas, e a RDA, República Democrática Alemã,
que seria comunista, que seria a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E Berlim também é dividido, ok? Oi. Max, o Riquelme colocou que a Alemanha é muito problemática, isso sim. Realmente, gente, mas aí o Felipe coloca embaixo, eles foram derrotados em guerras com um golpe final, com uma guerra relâmpago, né? Na verdade, a Blitzkrieg, ela acontece lá no início também, né? A guerra relâmpago, a gente chama de Blitzkrieg, na verdade, os ataques da Alemanha. A Alemanha era o Blitzkrieg. Isso. Mesmo que a gente atrase essa aula, acabei de falar para os meninos aqui no nosso grupo, eu estou gostando de ver vocês muito interessados. Eu estava falando para os meninos antes da aula começar, Max, sem spoiler, que eu estou apaixonada por Dark, não sei se vocês já assistiram, eu super recomendo. É para a idade deles, né, Max? Eles podem assistir, né? Pode. Gente, alguém está assistindo Dark? Porque eu tô atrasada, né, nesse rolê. Já até acabou e eu tô na segunda temporada ainda. Dark... Então não comenta, Felipe, não me dá spoiler. Não dá spoiler, não dá spoiler. Gente, Dark passa na Alemanha, aí sim, Riquelme, você vai ver o tanto que a Alemanha é problemática, e fala de usina nuclear. É claro que é uma ficção, mas assim, ela vai... clima de Guerra Fria. Isso, ela vai fazer um clima super Guerra Fria, gente, e a coisa da usina nuclear, aquela coisa, aconteceu alguma coisa, e eles citam Chernobyl o tempo todo, né, Max? Sim. Então, assim, eu super recomendo, tá? A hora que vocês estiverem livres, assim, em vez de ficar mexendo nas coisas que vocês ficam mexendo aí de fofoca, assistam Dark. Eu precisava falar sobre isso, porque o clima é Guerra Fria, né? E ele mostra, na verdade, todos os períodos aí que ela aborda, tem alguma coisa de Guerra Fria. Assim como Stranger Things também vai pegar essa pegada mais Guerra Fria agora na última temporada, tá? Mas Stranger Things segue a mesma pegada. Usinas nucleares e essa bagunça aí, beleza? Mas seguindo, então em 49 é dividido de fato entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e esse vai ser o maior símbolo daquilo que o Churchill já tinha falado num discurso anteriormente, em 46, da cortina de ferro. E essa cortina de ferro, ela vai se materializar através do Muro de Berlim, que vai ficar em pé de 1961 a 1989. Ju? Eu estava abrindo um negócio aqui. Gente, o Muro de Berlim, ele é a materialização, certo, meninos? Ele é a materialização da divisão da Alemanha, né? Então, aí, eu sempre gosto de fazer a relação, o Max pegou umas imagens sensacionais, eu sempre gosto de fazer a relação. Imaginem o seguinte, imaginem que vocês vivem aqui, num lado da cidade de Indaiatuba, e no outro lado, vamos dividir pelo Parque Ecológico, que eu acho que é um marco interessante, né, meninos? E aí vocês veem que está sendo construído, no lugar do Parque Ecológico, um grande muro. E vocês vão ser separados dos avós, dos tios. Às vezes vocês moram com a mãe, e do outro lado está o pai de vocês. Foi assim. O Muro de Berlim, ele separou os alemães. Tem algumas imagens bastante emocionantes, assim, eu já vi, de filhos que tiveram bebês, né, as mulheres e os maridos, levantando os bebês, olha, eu chego a arrepiar, gente, olha, tô arrepiando de verdade. Eles levantando os bebês para os avós conhecerem os bebês do outro lado do muro. Somente 5.000 pessoas conseguiram, né, passar de um lado para o outro, a diferença era muito grande, né, do lado ocidental para o lado oriental, e assim como os meninos falaram da bipolarização lá no início, o Muro de Berlim, ele tornava isso palpável, entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Observem as imagens sensacionais que o Max colocou aí, né? O muro, ele era todo, como fala, gente, quando ele tem guarda, ele era todo... todo... Isso! Cheio de fortificações. Isso. O Felipe está perguntando sobre a cortina de ferro. A cortina de ferro, ela era subjetiva, né, gente? É um termo que Churchill usou num dos primeiros discursos depois das conferências de paz na Segunda Guerra Mundial. Isso, é muito importante que eles diferenciem, né, Max? Você quer falar, pode falar. A ameaça, ele falava que a ameaça comunista estava pairando sobre a Europa Ocidental. A Europa Ocidental era aquilo que ele chama de Alemanha, França, Espanha, Portugal, Reino Unido, ou seja, o limite da Alemanha para cá, ok? O resto é leste europeu para ele. Então, ele falava que a ameaça comunista estava pairando
sobre a Europa Ocidental e que ninguém sabia os objetivos daquele governo comunista na Europa, e que tinha se estendido uma cortina de ferro nos limites da onde era a União Soviética, a divisão com o mundo ocidental. Por quê? Se remetendo à falta de liberdade, à falta de transparência, aos segredos, a isso, aquilo. A cortina de ferro em si, ela nunca existiu. O melhor símbolo da cortina de ferro que a gente tem é exatamente o Muro de Berlim, demonstrando, de fato, uma divisão entre capitalistas e comunistas, ok? Mas a cortina de ferro é um termo para falar da divisão do mundo em dois, beleza? É muito legal a gente fazer uma observação aqui, que, assim, o muro ele foi levantado em 61, ali alguns anos depois da divisão, né, de 49 a 61 são 10 anos. Nesses 10 anos, a Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista, ela tinha perdido mais de 20% da sua população para a Alemanha Ocidental, antes de levantar o Muro de Berlim. Principalmente entre essa população estavam médicos, professores, intelectuais, que estavam passando para o lado ocidental. Para evitar a evasão de pessoas ainda mais, foi bolado esse plano junto com o governo da Alemanha Oriental, para que do dia para a noite fosse construído um muro e parasse essa evasão de pessoas de um lado para o outro. Esse era o medo de Stalin. A Alemanha Ocidental se recuperou muito rápido por investimentos daquele plano Marshall. E o Stalin estava na Alemanha Oriental, mas não aplicava investimentos para fazer essa vitrine desse jeito. Era todo um bloco que se desenvolvia em conjunto. Então, o pessoal olhava do outro lado a Alemanha Ocidental prosperar e passavam para o outro lado, ok? Para evitar isso, por isso veio esse muro, tá certo? Max, eu recebi uma mensagem aqui no privado de um aluno que está assistindo a aula, mas ele comentou comigo no privado, né? Que isso sim é um muro, né? E não o que o Trump fez lá, né? Exato. Então, gente, olha a que ponto chegamos. Um ser humano querer fazer um muro para separar seres humanos, né? Então, é muito importante que vocês tenham uma visão muito crítica. Eu me lembro, eu sou a mais velha de nós três, né? Eu me lembro quando o Muro de Berlim, eu era criança, tá? Antes que vocês façam piadinhas. Quando o Muro de Berlim foi derrubado, gente, aquela imagem na TV, sabe? Emocionante, gente, uma coisa... Porque, assim, não estava sendo derrubado só o muro, estava caindo um mundo naquele momento. E estava caindo por uma coisa boa, né? Não estava caindo, desmoronando uma coisa que era ruim. A separação era ruim. Então, foi muito emocionante. O mundo inteiro ficou comovido, sabe? Foi, Rafael? Nem vou comentar, tá bom? Olha aqui. Vocês dois, Max e Will, eles não comentam nada. Aí, quando eu falo essas coisas, eles vão lá no chat, os bonitinhos. Rapidinho. Rapidinho, né? Vitória, ainda tem pedaços do muro, sim. Espalhados pelo mundo, inclusive. Sim, mas lá na Alemanha tem, né, pedaços e tal. Ele virou, um vestígio, né, muito importante, para que a gente nunca se esqueça também, né? Aliás, a Alemanha, o Miquel me falou que a Alemanha é muito complicada. Gente, um dos meus grandes sonhos é conhecer a Alemanha e aí visitar todas essas coisas, né, que a gente fala aqui nas aulas para vocês. Tendo oportunidade, a gente vai. Pode continuar. Né? Pode passar. Hoje, só mais um adendo para a gente fazer a relação com os dias de hoje. Hoje nós temos pelo menos 2 muros no mundo, tá? O muro da Cisjordânia, o muro que separa Israel e os palestinos, que está sendo levantado por Israel, e o muro sendo construído pelo Trump no México. Pesquisem sobre esses muros e vejam se as nações de hoje são tão diferentes daquelas que construíram o muro em 61, ok? A Revolução Chinesa, pessoas. Vou passar por aqui rápido, porque é um assunto que tem tudo para demorar, mas eu não quero me alongar muito. Vocês vão ver melhor isso no ensino médio depois. De 1925 a 1949, a China esteve em guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade aquelas áreas da Manchúria, invade a China, e os outros 2 grupos se juntam para combater o inimigo, ou seja, os nacionalistas e os comunistas falam, peraí, a gente está brigando para quem fica no poder, não tem problema. Vamos parar a nossa briga porque tem um japonês invadindo nosso território. E ambos vão lutar contra a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, os grupos voltam a combater entre si. E os comunistas acabam saindo vitoriosos em 1949, com Mao Tse-tung proclamando em Pequim a República Popular da China, um governo comunista presidido por ele. E aí ele começa algumas reformas já. Ele estatiza as grandes empresas,
expropria e distribui terras aos camponeses. Expropriar é tirar do poder de uma pessoa só e dividir para as outras, ok? E distribuir e dividir para as outras pessoas. Implementou a industrialização na China com a ajuda da União Soviética, nos principais polos, não na China como um todo, a gente vai ver isso como um problema mais para frente, e deu às mulheres direitos iguais aos homens, ok? Apesar de comunista como a União Soviética, o governo chinês, depois, a partir de 55, começou a divergir quanto à forma de implementação do comunismo que deveria ser aplicada às outras nações que não a União Soviética e a China. Por isso, as relações entre China e União Soviética, a partir da segunda metade da década de 60, foram estremecidas a ponto deles se romperem mesmo, chamarem embaixador, que na época não era embaixador, mas técnicos de cada país que estavam no outro, de volta, terem escaramuças, ou seja, pequenos conflitos de fronteira, porque a China faz fronteira com a Rússia, né? Isso por quê, pessoas? De novo, as ideias de comunismo, partindo das ramificações, como ramificações do socialismo, elas têm uma apresentação diferente em cada um dos países. Então, lá no final da vida de Marx, lá atrás, Rosa Luxemburgo teve um debate, inclusive em cartas com Marx, perguntando se o comunismo poderia surgir através das comunas, ou seja, pequenas sociedades, que nem você falou, Felipe, no começo da aula, das comunas, pequenas sociedades autossuficientes entre si. Ou seja, como se fossem vilarejos de 2.000 até 10.000 pessoas que eram autossuficientes e produziam tudo que precisavam para si. Ô, Max, você leu aí o que eles estão discutindo? Ó, o Felipe colocou. Pensar que Estados Unidos e China eram aliados na Segunda Guerra Mundial. Aí o Felipe Rodrigo colocou. Estados Unidos e União Soviética também eram aliados. Aí queria que você comentasse isso. E eu queria fazer um comentário. Gente, a Revolução Chinesa, e agora os outros desdobramentos que vocês vão ver, a gente vai retomar aquilo que vocês falaram no começo. Não tem uma guerra de fato. Gente, não tem uma guerra de fato Estados Unidos e União Soviética. Mesmo porque talvez a gente não tivesse aqui, porque não tinha sementinha, né? Porque tinha sido destruído. Por causa dos megatons, sei lá, aquilo lá que o Max falou. E aí, que eu não lembro essa unidade de medida nunca. Mas assim, gente, é super importante. Vocês já jogaram War? Quem já jogou War aqui? Às vezes, você tá aqui na batalha... Vamos, gente, ninguém jogou War? Se vocês já jogaram War, vocês vão ver que a gente tá jogando aqui e o cara tá lá comendo pelas bordas e você não tá vendo. Aí, agora estão comentando, ó. E tem comentários para você aí, o Max, lá do João Vitor. E aí, mesmo o xadrez, quando você tá jogando xadrez, né, Will? Você tá aqui focado em matar o cavalo do fulaninho. E o fulaninho tá lá pensando em como matar a sua rainha. Isso mesmo. Isso. Não é, William? Muito boa a comparação. Isso que eu tô falando, porque eu e o William jogamos xadrez esses dias. E aí, gente, assim, quando você tá aqui, é um jogo, gente. É um jogo militar. Todos esses desdobramentos que o Max vai falar, que a gente vai abordar, e se não der tempo de abordar hoje, a gente continua em outra aula. Gente, você tá aqui, focado no que tá acontecendo aqui. Você tá olhando e pensando assim, Estados Unidos, União Soviética, mas não tá tendo treta entre eles. Mas o que está acontecendo na China? O que está acontecendo no Vietnã? O que está acontecendo na Coreia? Depois, o que vai acontecer no Afeganistão? E aí por diante, tá bom? Ô, Max, tem vários comentários aí, acho que tem algum que é bem pertinente para você comentar. Sim, a gente vai falar da aliança entre União Soviética, China e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tudo era porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Naquele momento, e assim, mesmo que a União Soviética fizesse parte dos aliados na Segunda Guerra Mundial, ainda assim não era uma aliança formal, era na negociação de paz e tal, na mobilização, não era, por assim se dizer, eles estavam aliados para derrotar aquele inimigo, entretanto, eles estavam competindo já, para ver quem chegava primeiro a Berlim, quem conseguia os espólios da tecnologia nazista antes, entre outros fatos, ok? Então, era uma aliança, mas de momento, tá certo? Voltando para... Eu não esperava essa resposta. Qual? Tudo bem. Voltando para o nosso foco aqui. Vamos lá. De que eu vou topar jogar com ele, bem. É a minha. Agora, Max, eu ia te falar, vamos jogar. Eu ia te falar que o Rafael Antunes fez uma pergunta, Max, acho que tá faltando um link aí, ó. Ele caiu, então ele voltou, ele tá perguntando, prof, cheguei mais tarde. Estão falando da Guerra Fria ainda ou da China? Aí eu queria que você fizesse... Da Guerra Fria, sim. A China também faz parte da Guerra Fria, pessoas.
E a China vai romper com a União Soviética a partir da década de 60 ali, entre um dos vários motivos é que ela era sempre vista como um segundo plano comunista, e ela não tinha um poder diretivo como a União Soviética tinha, e ela queria mais influência dentro do bloco soviético. Enfim, eu estava falando de Rosa Luxemburgo e etc., mas isso vamos deixar para lá, mas a ideia é que a China tenta, com o programa Grande Passo para Frente, ela tenta fazer essas comunas, ok? Pequenas comunas, e dá muito errado, muita gente morre de fome, porque eles querem que como se fosse em cada cidade, cada vilarejo de 10 mil habitantes produza tudo que é necessário para sua subsistência. Agora, imagina você tendo que trabalhar para arar uma terra sem saber e etc. É isso que está acontecendo na sociedade chinesa. A produção cai, o crescimento cai, eles entram em crise. E aí os Estados Unidos estende a mão para a China. E na década de 60, quase década de 70 já, a China vai começar uma reaproximação com os Estados Unidos, inclusive. Um movimento sempre de pêndulo, aproxima e afasta, mas não mais um bloqueio total, ok? Isso a gente vai ver mais para frente, daqui a pouco. Mas olha que interessante, como a Rússia acaba ficando um pouco mais isolada, a União Soviética, nesse momento, ok? Vamos voltar um pouquinho, em 1950-53, e falar da Guerra da Coreia, brevemente, pessoas. A Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela tinha sido invadida pelo Japão também. Depois da Segunda Guerra Mundial, assim como a Alemanha, a Coreia é dividida no paralelo 38 aqui, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, de governo comunista, recebendo auxílio, ajuda na reestabilização do país da União Soviética e da China, que tinha acabado de fazer sua revolução comunista, e a Coreia do Sul, de orientação capitalista. O que acontece ali é que, em 5 de 1950 a 9 de 1950, a Coreia do Norte vai tentar abarcar todo o território e fazer a unificação sob o seu governo. Entretanto, os Estados Unidos recorrem às Nações Unidas e intervém no conflito junto com as Nações Unidas, junto com França, Inglaterra, Canadá, entre outros países, e revida o ataque da Coreia do Norte, trazendo as fronteiras lá para próximo da China, até que a fronteira se estabiliza de novo onde era a divisão e se mantém assim até hoje. A Guerra da Coreia do Norte, a Guerra da Coreia, pessoas, ela é uma guerra que é chamada de Guerra Esquecida. Ela teve mais de 2,5 milhões de mortos no decorrer do conflito, uma guerra muito sangrenta. De novo, é o que a gente chama daquela guerra indireta, onde o maior interessado na guerra são as vertentes entre comunismo e capitalismo. Então, olha como Estados Unidos e Rússia não estão se enfrentando diretamente, mas eles estão achando palcos para se enfrentar através de influenciar um país a se tornar comunista ou capitalista. Os interesses da União Soviética estão sendo defendidos aqui no Norte. Os interesses dos Estados Unidos e das potências capitalistas estão sendo defendidos aqui no Sul. Então, a divisão ela acaba sendo natural e permanece até hoje, né? Estados Unidos e ONU de um lado, Coreia do Sul, China e Rússia apoiando a Coreia do Norte, como é até hoje, ok? Hoje em dia, se você vê, tem um carinha lá que o presidente dos Estados Unidos chama de homem-foguete, né? Que é o Kim Jong-un, mas os Estados Unidos não vai para cima dele, não só porque ele pode ou não pode ter bomba nuclear, mas porque a China também, a todo momento, bloqueia qualquer tipo de sanção que os Estados Unidos queira aplicar mais forte através das Nações Unidas, por exemplo. A Rússia também bloqueia. Por quê? Porque são aliados da China e da Rússia, o governo da Coreia do Norte, ok? E de Coreia vocês devem entender, porque tem um pessoal aí do K-pop que gosta, né? A Coreia do Sul está bem em voga hoje em dia, com a expansão cultural deles, tá certo? Mas vamos seguir no nosso papo para não se estender muito aqui. Aqui eu vou fazer, de novo, uma recapitulação muito rápida. O caso da Indochina. A Indochina é o quê? Onde hoje é Laos, Camboja e Vietnã. É a península mais embaixo ali da Coreia do Norte. Beleza? Essa Indochina, ela era um governo de ocupação, essa região aqui que é o Camboja, o Laos e o Vietnã, né? Ela era de ocupação francesa desde antes da Primeira Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai invadir toda essa região também e vai meio que expulsar os franceses.
subjugar os franceses que ali estão. Dentro dessa ocupação francesa, ocupação japonesa, o pessoal que é do Vietnã, que na verdade eram 3 reinos, Vietnã, Ho Chi Minh, Vietnã, Amman e por aí em diante, esses reinos eles vão começar a despertar um sentimento nacionalista, vendo o que está acontecendo na China, da luta dos nacionalistas, e vendo a Revolução Russa que aconteceu em 1917 e o que a União Soviética se tornou. Eles vão querer também fazer um governo desse mesmo estilo, ali no Vietnã, ali na península da Indochina como um todo, ok? Com o fim da guerra, a França tenta recuperar o poder deles na região. Os japoneses são expulsos e a França tenta recuperar o controle na região. Os Estados Unidos, inclusive, vai apoiar a França a voltar para a região. Por quê? Porque melhor uma nação capitalista controlando do que eles dentro do espectro de influência do comunismo chinês e do comunismo russo, soviético, né? Então, entretanto, os vietnamistas vão conseguir derrotar, com o apoio da União Soviética, os franceses na região, reconhecendo a independência da região em 1954. Só que esse país, essa região vai ser dividida em 4 territórios. Laos e Camboja, que são esses dois, o roxinho e o verde escuro aqui, e o Vietnã é dividido em 2 territórios, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, ok? Que a gente vai ver o porquê que ele é dividido dessa forma um pouquinho mais para frente. Agora eu vou passar a palavra da Ju, a gente vai voltar um pouco para os Estados Unidos, ok? Ô, Max, eu ia propor, já são 11h55, para a gente terminar essa aula depois, para a gente fazer com calminha. O que vocês acham? Aí a gente foca nessa parte, né? O que você acha, Max? Porque tem tanta coisa legal agora. Sim. Porque assim, gente, vocês estão aí, comenta no chat o que a gente está falando. Pra gente, porque na verdade o Max tinha proposto fazer uma parte 2, né, Max? Max, volta aí, fechou a câmera, olha. É que eu tava Ô, gente, não, sabe por quê? Pessoal, cadê vocês? Sabe por quê? Porque eu tô dizendo assim, agora a gente vai fazer uma abordagem bastante cultural, bastante coisa assim. Várias tretas que aconteceram nos Estados Unidos, no Brasil, elas têm a ver com o contexto da Guerra Fria, gente. Então, assim... A ditadura, né? Igual eu falei aquela hora. E né? aí, exatamente. Os movimentos contestando. Sim, e assim, eu queria muito que vocês trocassem ideias, se vocês tiverem alguém mais velho, para perguntar o que eles lembram desse período. E que período, professora? Período de 45 a 90. Qualquer período, porque eu lembro... eles estão pedindo a hora do recreio, eles querem almoçar, tá vendo, Max? Como eles são. Não, e é interessante a gente estudar isso a fundo, de fato, porque é o período mais próximo da nossa história. É o que mais impacta na vida de vocês. Entender isso a fundo é importantíssimo para entender como que é a sociedade hoje em dia. Pode, Gabriel. O Gabriel está perguntando se sem a parte 2 pode fazer atividade. Sim, eu acho que a gente não colocou nada tranquilo. de... Dá para fazer tudo que dá lá. Você consegue fazer já. Dá para fazer tudo que dá. A parte 2 é um bônus para vocês. Ok? É. Mega importante para entender já o assunto do 4º bimestre, viu? É aí que tá, gente. A parte 2 é uma parte que vocês vão gostar, porque assim, movimentos sociais é uma coisa que pega muito. Não é à toa que depois da morte do George Floyd, em maio desse ano, levantou tudo aquilo lá nos Estados Unidos. É por causa, tem a ver com isso aqui. Então a gente vai fazendo uma relação. Quando vai ter... Com certeza já ouviram. Da morte do George Floyd. O que é, Max? A foto de fundo aí, inclusive, é parte dos protestos por causa da morte do George Floyd. Ah, legal. Então, beleza. Agora, meninos, é só ver a data. Terça a gente não pode, que a gente tem a TPC. E na quarta eu tenho aula na outra escola, mas vocês dois podem fazer se vocês quiserem. Ou na terça a gente negocia, não sei se é possível, pra gente terminar. A gente combina e avisa eles, né? A gente combina e avisa para vocês pelo chat, tudo bem? Não pode para manter o mesmo horário que eles já estão acostumados, o mesmo dia que eles já estão acostumados? Também, para mim, tranquilo. Para mim, tranquilo. Então, pronto. E aí, gente? O que vocês acham? Eu vou mandar o link do Duck and Cover, se eles quiserem assistir de novo. Eu vou adorar receber um meme, porque eu tentei fazer, ficou grande demais, daí não rolou. Não sou boa nisso. Nem eu. E aí, ó, eu tô mandando o Duck and Cover. E aí vai ser bem legal se a gente fizer a parte 2, beleza? Vocês querem comentar alguma coisa? Tá, beleza. Agora mais um papo nosso. Olha, eles querem uma aula à noite. Gente, eu não ligo, peraí.
Eu não ligo de fazer uma aula, tipo, 7 horas da noite, se for uma hora de aula, mas aí o William, acho que para o William fica meio complicado, não sei. O William prefere durante o dia, né, cara? Eu também acho que o que está combinado é um padrão, e eu acho que fica mais fácil. Eu não ligo de dar aula até 1 hora da manhã. Eu quero ver comparecer para começar. Pois é. E segundo, eu acho que fica mais fácil para os desavisados, que não olham o grupo, silencia o grupo, etc. Tá sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Nem programa de TV. Beleza, gente? Então, pode parar a gravação. Pode parar de gravar. Eu gostaria só de fazer algumas